e amigas do Facebook, eu pretendo fazer vídeos agora, daqui por diante, expondo minhas ideias para que vocês me conheçam com mais profundidade. Espero sempre receber perguntas, críticas, sugestões sobre as minhas ideias. E eu queria começar com um tema bem geral, mas muito importante, que é a democracia. Quero fazer uns 2 vídeos sobre esse tema. E hoje vou falar da democracia representativa e da nosso direito de votar, que é um direito que jamais pode ser nos tirado, como foi tirado no Brasil na época da ditadura militar. Nós, por 64 a 85, nós fomos privados de ter esse direito. E jamais deve acontecer algo desse tipo. Os militares não são melhores que as outras categorias, que as outras parcelas da população, para ter o direito de governar sem respaldo popular renovado um país. Então, nós jamais devemos. Eu fico admirado, aliás, quando eu vejo as pessoas. A solução é a volta dos militares. Solução para quem? Para quê? Os militares não têm esse treinamento. Os militares têm a sua função na sociedade na defesa nacional. Essa é a função dos militares. Não no controle dos movimentos sociais, no controle da democracia. Ah, não, mas os militares, na época dos militares, as coisas estavam em ordem. Estavam em ordem como? Reprimindo os movimentos sociais, a economia cresceu. Um tempo cresceu, na época do milagre econômico. Aliás, o mundo inteiro cresceu. Mas depois, os militares fizeram muitos erros da parte econômica. Fizeram um endividamento externo absurdo, que comprometeu as finanças públicas. Entregaram o país, em 1985, com uma inflação de mais de 200% ao ano e com uma imensa dívida externa. Os militares cometeram outros erros, não é? Por exemplo, eles foram tirando ferrovias do Brasil, não investiram em ferrovias. Jabuticabal é um exemplo, aliás, não é? Basta perguntar para quem não é tão velho, perguntar para os mais velhos, quando que a estrada de ferro saiu de Jabuticabal? Em 1968, no final da década de 60, período dos militares. Tiraram todas as estradas de ferro quase de São Paulo. Deixaram de investir num importante meio de transporte, especialmente para um país que produz commodities agrícolas, que tem um baixo preço por valor, ou seja, precisa de meio de transporte o mais barato possível. E a ferrovia garante isso. Né? Então, cometeram erros graves. Então, não dá para dizer que os militares são melhores que os outros. Aonde se tira isso? São melhores nem piores, mas não podem ter o direito de comandar a nação sem respaldo da votação de tempos em tempos que tem que acontecer. Agora, eu acho que a gente muitas vezes exerce a nossa democracia representativa de uma maneira frágil, que a gente não acompanha, muitas vezes, aquelas pessoas em quem a gente votou. Né? Especialmente para o legislativo. Para o executivo, sim, é mais fácil fazer esse acompanhamento. Mas para o legislativo, às vezes as pessoas até esquecem em quem votou para senador, para deputado federal, deputado estadual, vereador, que são os cargos legislativos no Brasil. Não acompanha o que essas pessoas estão fazendo. Eu vou dar um exemplo típico. Na área da saúde, nós vivemos, desde 2016, um congelamento das verbas da saúde. Nós perdemos 22 bilhões de reais por uma lei aprovada em 2016, que ficou conhecida como a PEC da morte. Será que o deputado que nós votamos votou a favor ou contra a PEC da morte?
Interessante que aqueles que votaram a favor, às vezes agora aparecem no momento da eleição dizendo, vou trazer 200, 300, 500 mil reais para um hospital daqui, de lá, não é? Tentando dizer que isso é fazer política. Não, não é só isso, é muito mais do que isso. Porque antes tirou verba da saúde e agora vem fazer graça, dizendo que conseguiu um benefício para a cidade. A gente tem que tomar um pouco mais de cuidado com esta ação. A ação dos deputados, a ação do legislativo, tem que ser uma ação a favor da população a todo momento. Não com uma emenda aqui, outra ali, especialmente no período de eleição. Então, eu acho que nesse ponto a gente peca muito. Né? Nós todos, nós temos um direito de votar, mas o direito de votar seria mais preciso se a gente tivesse um acompanhamento das votações, das posições dos partidos, do que os deputados, do que os vereadores fazem no legislativo no Brasil. É sempre importante ter esse acompanhamento. Mas jamais, mesmo que a gente não exerça a democracia representativa com sua plenitude, né? Mesmo porque às vezes não tem tempo para isso, não é? Mas mesmo que isso aconteça, ela jamais pode deixar de existir. O fascismo não é uma alternativa, o militarismo muito menos. É isso aí. Até uma próxima.